E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, O Financista. E se você está vindo aqui pela primeira vez, a gente fala sobre educação financeira e investimentos. E nós vamos dar continuidade à série de estudos no livro O Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks. Ele que é um grande investidor, cofundador da Oaktree Capital. E no primeiro vídeo nós falamos de duas coisas que ele considera muito importantes. A questão do pensamento de segundo nível e também a questão do valor. E hoje nós vamos fazer um estudo sobre o que ele considera como o mais importante, ao meu entender, quando faço a leitura desse livro, que é o risco. Ele dedica mais de um capítulo para isso, porque ele entende isso como um ponto central da parte de investimentos. Ele tem uma frase que diz que investir é dar atenção para o futuro. E como nenhum de nós tem como prever o futuro, a gente sempre corre riscos. Então como é que a gente pode ter uma relação saudável com o risco? Porque se a gente for falar de risco, risco é algo ruim, algo que a gente quer evitar. No entanto, a teoria econômica mais moderna trouxe um conceito de risco, né? Isso baseado ali na escola onde ele estudou, na Wharton School, Chicago, se não me engano. Então, o pensamento é que quanto maior o retorno que você deseja obter, mais risco você vai ter que correr, certo? Então, assim, quanto maior o risco, maior o retorno que você está disposto a receber. E retorno aqui que eu falo é rendimento, sua rentabilidade. Tá, então, para isso foi desenvolvido um gráfico chamado SML, ou Security Market Line. Você vai ver aqui na tela, onde você vê que essa linha está sempre subindo, significando que em um momento aqui você vai ter uma taxa livre de risco, que digamos que fosse aqui no Brasil seria a Selic, e quanto mais você vai passando dessa linha, mais vai aumentando o seu retorno. No entanto, o seu risco também aumenta. E a partir disso se desenvolveu conceitos para quantificar o risco. Então, hoje se fala, por exemplo, em volatilidade. A volatilidade é medida pelo desvio padrão. Desvio padrão, aí voltando às nossas aulas de matemática, seria o quanto aquela sequência de números está distante em relação à sua média. Então, por exemplo, se você tem um desvio padrão muito alto, significa que aqueles números são muito voláteis. E essa alta volatilidade significa, para essa teoria, que há um risco muito maior. Então, para eles, volatilidade é risco. Só que Howard Marks aqui ele vai dizer o seguinte: bom, esse não parece ser o conceito mais humano de risco. Por exemplo, quando você vai fazer qualquer investimento, você não olha tipo assim, esse aqui é muito volátil, então vou ficar de fora, porque é muito volátil. Não é bem assim. Naturalmente, ele vai dizer que o risco vai variar de pessoa para pessoa. Então, medidas como volatilidades e índice Sharpe, que é quanto de retorno você consegue a partir de uma medida de risco, digamos assim, de forma simplificada. Ou seja, quanto risco você tomou para obter um retorno, não servem, no final das contas, para ver o real risco de alguma coisa. Então, volatilidade, índice Sharpe, eles até servem ali para alguma coisa, mas não é o principal. E ele vai dizer, então, que o risco varia de pessoa para pessoa. Como assim? Por exemplo, em um investimento, uma pessoa pode ter medo de perder dinheiro. É um risco que ela corre. Para ela, esse é o maior risco. Para outra pessoa, já é o risco de ganhar pouco. Para outra pessoa, o risco pode ser de liquidez. Ou seja, liquidez é a capacidade que você tem de reaver seu investimento. Então, dá um exemplo para você. Você vai investir no CDB, que você vai poder resgatar somente daqui a 3 anos. Esse é um risco de liquidez, de você prezar daquele dinheiro antes e não conseguir. Então, para algumas pessoas, o risco é esse bem aí, de liquidez. Veja como varia de pessoa para pessoa. Então, uma medida simples, como o desvio padrão, índice Sharpe, não conseguiriam captar. Um outro ponto sobre o risco é que ele acaba sendo oculto, ele acaba sendo futurista e teórico. Porque o que a gente conhece, na verdade, é a prática. Pensa só, imagina um meteorologista. Ele aparece na TV e diz, olha, a probabilidade de chuva hoje é de 70%. Se chover, ele vai estar certo. Se não chover, ele também vai estar certo. Porque é simplesmente uma probabilidade. Por isso que quando você olha o resultado de uma carteira de investimento que você fez, ou de um fundo de investimento,
e vê que esse fundo teve uma rentabilidade de 12%. Ao olhar para isso, você não tem como saber quanto risco aquela pessoa tomou, aquele gestor tomou, ou quanto você mesmo tomou de risco na sua carteira de investimento. Porque o resultado é só um, mas as probabilidades são muitas. Então significa que, digamos que você faça um investimento que ele tem 99% de chance de ter um resultado positivo e 1% de ter chance negativa. Mas acontece aquele 1%. Significa que você investiu de forma segura ou insegura? Então veja que fica muito no campo da probabilidade. Ninguém consegue adivinhar o futuro. E quando a gente vê o resultado final, ele é um dos milhares de resultados que poderia acontecer. E uma grande crítica do Howard Marks para os instrumentos de avaliação de risco, como o VAR, né, que é Value at Risk, enfim, que é utilizado muito por fundos de investimentos e gestores profissionais, eles não conseguem medir situações extremas, porque quando você usa esses modelos, eles vão até um certo limite do que já aconteceu no passado. Só que nós, seres humanos, o Howard Marks vai dizer que nós temos essa tendência de subestimar o passado. E aí ele vai muito embasado em Nassim Nicholas Taleb, que também é um autor famoso, e tem alguns livros, como A Lógica do Cisne Negro, Iludidos pelo Acaso, onde ele vai falar que nós muitas vezes somos confundidos ou enganados pela possibilidade de que nós olhamos para o passado e tendemos a achar que o passado vai sempre se repetir. Um exemplo, a Covid-19. Bom, ninguém estava esperando por ela, certo? Então, como você pode fazer um modelo de investimentos que vai prever isso daí, sabe? Então, há essas dificuldades. E quando eu falo de investimentos ou em palestra, cursos ou numa consultoria, eu sempre digo que tudo pode acontecer. Nós estamos no Brasil, tá? Que, por exemplo, o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil, beleza? Mas pode ser que o governo dê um calote. É difícil? Muito difícil, mas pode acontecer. Porque eu não tenho todas as armas para adivinhar o futuro. Ninguém tem. Sabe, mesmo fundos de investimento, gestores que têm várias pessoas trabalhando para eles, não tem como prever o futuro, tá? O futuro a Deus pertence. Então, por conta dessa dificuldade, você tem que entender que o risco vai estar sempre presente. E eu sempre digo também que o risco, ele não está só nos investimentos, ele está nas suas relações pessoais. Veja só, você já deve ter, provavelmente, tido um namoro e esse namoro acabou. Mas quando você começou, você achava que aquilo ia durar para sempre. A maioria das pessoas pensa assim, né? Vou me relacionar e aí aqui vai evoluir para o casamento e tudo mais e tal. Então você não esperava que aquilo ali terminasse. Ou você perdeu um ente querido mais novo que você e você não esperava que essa pessoa, seu amigo e tal, falecesse antes. Mas toda vez que nós nos comprometemos, e aí falando de relacionamento, sempre há um risco desse relacionamento ser quebrado, seja pela outra parte, seja por uma questão de morte, ou até mesmo por você. Então, se existe risco até nessas coisas, como não poderia haver risco nos investimentos? Percebam, então, que o risco faz parte. Não existe investimento totalmente livre de risco. Por mais que na teoria dos investimentos a gente use a taxa Selic do Brasil ou a taxa de juros americanas como uma taxa livre de risco, não existe investimento livre de risco. Isso nos leva a outro ponto que Howard Marks fala, de que a gente precisa reconhecer e controlar o risco. Ou seja, reconhecer, eu acabei de falar aqui, né? Precisamos entender que o risco existe, não podemos fugir dele, até porque aí também, se a gente fugir totalmente do risco, a gente não vai ter retorno. O que seria fugir totalmente do risco? Vou deixar meu dinheiro debaixo de um colchão. E ainda assim tem um risco, porque se esse dinheiro, sei lá, sua casa pega fogo, o dinheiro vai junto. Mas eu vou colocar meu dinheiro agora em barras de ouro, que o fogo não vai destruir. Ainda assim alguém pode te roubar. Então, não tem, sabe? Não tem essa questão de você ficar livre totalmente do risco. Então tem que reconhecer. E aí outro ponto é controlar. E como nós podemos controlar o risco? Aí o Howard Marks também, ele não vai ensinar aqui no livro qual é a sua metodologia de controle de risco. Ele tem um time dele para isso. Mas uma das coisas que ele fala é a questão do valor. E isso que eu já falei também no vídeo passado. Ou seja, quanto mais barato for aquilo que você está investindo, barato no sentido de que o preço que você está pagando está muito abaixo do valor daquilo ali. Por exemplo, você vai investir uma ação que você sabe, aí, claro, a maioria de nós precisaria fazer muito estudo para saber, né, quanto é que vale uma ação. Mas digamos que você fez todos os estudos possíveis e descobriu que aquela ação vale R$5.
certo? Mas o preço dela atual está em R$ 2. Então você vê, poxa, tem uma diferença aqui, está barato, então se eu vou investir nela, eu vou correr menos risco, porque caso ela venha a cair e tal, eu vou perder menos e o meu potencial de ganho é muito maior. Isso falando de forma simplificada. Por exemplo, quando você vai fazer investimentos em CDBs e tudo mais, tesouro direto, onde você busca uma taxa muito maior, essas taxas, quanto maior a taxa, digamos que quanto com mais desconto você está comprando aquele ativo, tá? Então pensem nisso quando forem investir na questão do valor, porque quanto menos risco você corre na questão do valor, você está correndo menos risco numa questão geral, tá? Lembrando que o risco a gente não tem como medir de forma quantificável, porque se a gente olha só o passado ele não se repete no futuro. Daqui não é igual o Cazuza, né, que diz que eu vejo o futuro repetir o passado. É certo que investimentos têm princípios e regras, mas não é uma receita de bolo. Ou seja, o futuro ele é incerto. Então por isso nós temos que tomar muito cuidado. Reconhecer que o risco faz parte não só dos investimentos, mas da vida. E um outro ponto que ele vai falar aqui, já para a gente encaminhar para a finalização desse vídeo, é que ele fala que no longo prazo é melhor você ser defensivo do que agressivo. Ele até cita um artigo chamado The Loser's Game, ou o jogo dos perdedores, do perdedor. Onde o autor desse artigo, agora me faltou o nome, mas eu vou colocar aqui embaixo, ele fala o seguinte, que a pessoa, comparando investimentos com um jogo de tênis, com um jogo de tênis amador, ele percebeu que no jogo de tênis amador ganha mais quem erra menos. Por quê? Porque você vai jogando e vai só passando a bola ali, induzindo o seu adversário ao erro, onde a maioria dos pontos é feito pelo erro do adversário. Aqui em investimentos, muito embora a gente não esteja competindo com alguém diretamente, mas nós estamos no mercado, né? Geralmente um jogo de perde e ganha. Alguém está ganhando, alguém está perdendo. Principalmente quando a gente fala de ações. Porque alguém está vendendo, alguém está comprando, tá? Não é 100% isso, mas tem um pouco disso também dessa competição. A questão de você jogar defensivamente no longo prazo vai te trazer melhores resultados. Por quê? Porque se você joga de forma muito agressiva, quando tem uma perda grande, para você recuperar é muito mais difícil. Falando em números, quando você tem uma perda de 50% na sua carteira, para você recuperar, você tem que ter um ganho de 100%. Exemplo, digamos que você tem 10 mil investido em ações. Aconteceu uma grande crise e caiu 50%. Ou seja, seus 10 mil viraram 5 mil. Para você recuperar esse investimento, ela não tem que voltar a render 50%, porque se ela rende 50%, você vai ter ali 2.500 de ganho, então você ficaria com 7.500. Você teria que ter um ganho de 100% em cima daquilo que sobrou. E isso é bem mais difícil, não é verdade? Um ganho de 100%. Então, quando você está exposto a perdas muito grandes, você vai ter uma dificuldade de recuperar esse valor. Por isso que ele fala que no longo prazo é melhor jogar defensivamente. Se você já leu esse livro ou pretende comprá-lo, eu quero te fazer alguns adendos aqui. Ele fala um pouco também da visão do gestor de investimentos, assim como ele é. Então, o gestor de um fundo de investimentos, ele não tem a mesma mentalidade de um investidor comum, como eu e você. Porque o gestor, ele tem que prestar contas aos seus acionistas daquele fundo, aos cotistas daquele fundo. Tá? Eu e você não temos que prestar contas a ninguém, se você não é um gestor de fundo de investimento. Então você presta contas somente a si. Então, um pouco do que ele fala aqui está ligado a essa parte de gestão de fundos de investimento, mas boa parte também está ligada a eu e você, investidores comuns. E eu quero te convidar também a continuar nessa série, tá? Esse livro é muito rico, então tem alguns outros fatores aqui que ele coloca que eu quero trazer para você. Por exemplo, a questão dos ciclos de mercado, o pêndulo do mercado também que ele cita, a questão das oportunidades, do papel da sorte e também dos fatores psicológicos nos investimentos. Então ainda tem muita coisa para a gente falar desse livro. Se você está gostando, já deixa aqui nos comentários. Se você também tem algum livro para sugerir, recomendo que você coloque aqui também para a gente discutir, ler esse livro, trazer esse tema juntos. E claro, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Isso vai nos ajudar
demais a crescer e continuar trazendo conteúdo para você. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um grande abraço e tamo junto.